Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem, diretamente aqui da Ilha do Chipre, do nosso programa na Escola dos Apóstolos. Esta ilha que está sempre mais conhecida no mundo, graças à TV Canção Nova, que está levando esta voz aqui do Chipre para todo o mundo, que é a terra de São Barnabé e também a terra do anúncio, sim, do Evangelho que foi proclamado, que foi anunciado aqui para os habitantes da Ilha do Chipre pelo apóstolo São Paulo e com a intercessão, podemos dizer assim, com a ajuda e com o pedido de São Barnabé, que é cipriota, que é aqui do Chipre. Estive na Jornada Mundial da Juventude e pude ver que as pessoas perguntam aonde é o Chipre com mais interesse. Diz, nós ouvimos a TV Canção Nova falar da Ilha do Chipre, que é o lugar do anúncio dos apóstolos. O nosso programa de hoje tem como tema o querigma, o anúncio. Esta palavra importante que temos que entender o que significa o querigma, o que significa o anunciar Jesus, o que significa a evangelização, o anúncio da palavra que se fez carne em Nazaré, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo Deus, Verbo encarnado no seio da Virgem Maria e anunciado por você cada vez que você anuncia a palavra de Deus. Vamos crescer este programa com este querigma e o primeiro que recebe esse anúncio é você no teu coração. O que é o querigma? Querigma é uma palavra grega. Tem que falar com a acentuação certa. Querigma é a situação certa do grego, porque senão muda um pouco o significado, que vem da palavra kerusso, que é o proclamar em grego, o pregar. Quer dizer, vem anunciado pela pregação, pela palavra, o querigma. Que é muito importante entender que é o anúncio da fé, que é da vida de Jesus, do seu nascimento, da encarnação, da sua vida, da sua morte e ressurreição. Então você anuncia no querigma, você anuncia a vida de Jesus. Quer dizer, o evangelho da vida de Jesus. O que são os evangelhos? É o anúncio da vida de Jesus, que conta como foi o concebimento virginal da Virgem Maria, da encarnação, como foi a vida de Jesus, o que ele fez, o que aconteceu naquele tempo, como foi a vida escondida de Jesus, como fala o evangelista São Mateus, que nos conta. Também o que Jesus operou, como ele chamou os apóstolos, quer dizer, toda a vida de Jesus e também a sua paixão, a sua entrega, morte e ressurreição. Este é o querigma que deve ser anunciado. Então este termo era usado para aqueles que não eram batizados. Então alguém que pedia este anúncio. Então o evangelizador chegava e dizia: você vai ser batizado, ou você quer conhecer quem? Jesus de Nazaré, ele, Filho de Deus, encarnou-se no seio da Virgem Maria. É aquilo que nós rezamos no creio, né? Então vem anunciado, é o querigma. Hoje na igreja nós necessitamos anunciar o querigma também para aqueles batizados, porque muitas pessoas são batizadas, crescem um pouco dentro da igreja, estão longe ou estão dentro da igreja com a fé um pouco superficial.
necessitamos hoje do anúncio do querigma. Você batizado é chamado a anunciar no teu trabalho, na escola, na universidade, onde você se encontra, de anunciar o querigma, anunciar a vida de Jesus. E gostaria de concluir lembrando quanto São Francisco um dia chamou um irmão para anunciar o querigma. Disse: vamos anunciar o querigma. E eles andaram o dia inteiro e não falaram nada. Voltando em casa, o frade perguntou para São Francisco: mas Pai Francisco, nós andamos o dia inteiro e não falamos de Jesus para ninguém, então nós não anunciamos. E São Francisco disse: o primeiro anúncio do querigma é com a tua vida. Se não for suficiente, use também as palavras. Muitas vezes, irmãos e irmãs perguntam para os bispos, para os padres, para os catequistas também, como identificar uma conversão verdadeira e livre. Então vamos lá. Quando nós vivemos aqui, como no Chipre, que nós temos a parte norte do Chipre, que são muçulmanos, e também em Israel, é uma situação bem diferente. Quando nós anunciamos Jesus com a nossa vida, não podemos usar palavras, muitas palavras, porque é proibido, eles chamam de proselitismo. Nós não podemos aí em Israel sair anunciando Jesus, entregando os convites para ir para a Canção Nova. Não é assim como no Brasil: vamos lá para o acampamento, vamos lá naquela missa, vamos lá naquela... Não se pode. Nós temos que ser muito prudentes aqui no norte do Chipre também. E muitos que nos veem e eles nos procuram. Em silêncio eles procuram e nos perguntam: o que eu tenho que fazer para me tornar um cristão? Nós acompanhamos casos e nessas situações, certamente, você vê que a pessoa, sabendo do todo o risco que ela vai correr em se tornar cristão, ela continua pedindo batismo. E depois do batismo se tornam muito fervorosos, né? Aqueles que se convertem, conhecem Jesus, são muçulmanos, são judeus, ou budistas, eles aceitam o nome de Jesus, são batizados, se tornam muito ferventes. Isto já é realmente, podemos dizer, uma identificação da autenticidade, a coragem que eles têm. Eu acompanhei muitos casos, no segredo, no silêncio, pessoas muito corajosas. Uma jovem lá em Israel, que nós dizíamos para ela: vai devagar, você tem que esperar um pouquinho. Ela disse: não, eu não posso ficar sem Jesus. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso da Eucaristia. Não, depois que vocês diziam, né? Vocês são culpados, porque vocês me fizeram conhecer Jesus e agora não me querem dar Jesus. Eu quero Jesus, eu quero ser batizado, eu quero o corpo de Jesus, eu quero receber a Eucaristia. Então é uma autenticidade, realmente não tem nada que possa se dizer da não autenticidade, da coragem desses irmãos em tantas partes do mundo. Eu não quero citar para não comprometer, mas que estão aí e fazem a passagem como judeus, que não deixam de ser judeus, eles fazem a passagem para o receber, o acolher, o querigma na vida deles, né? A vida de Jesus na vida deles, e outros no mundo. Porém, existem outros tipos de conversão. São pessoas que estão afastadas da igreja e se tornam, de um dia ao outro, sentem o desejo de se aproximar da igreja. É uma outra forma de conversão. Certamente nós temos aí outros critérios de autenticidade para estes tipos de pessoas, de irmãos e irmãs que se aproximam. E temos que tomar muito cuidado para que não sejam somente uma questão de emoção e de momento, que as pessoas sentem, mas depois, como a parábola do semeador, que cai em alguns lugares onde não tem terra e não se cresce a raiz, né? Então as pessoas ficam assim, convertidas, mas um pouco superficiais. Quer dizer,
Sou convertido no momento que me convém. Eu preciso, eu vou. Se eu não preciso, não vou. Chega o momento da provação, esquece da conversão. Esquece das dificuldades que passou, aunque pequenas, e não querem assumir outros compromissos, que é sempre a cruz. Receber o nome de Jesus é receber o querigma. O querigma é a vida de Jesus, é a morte e a ressurreição. Se você acolher o querigma e você anunciar o querigma, você tem que lembrar que tem a cruz. Quem segue Jesus, Jesus disse, quem quer vir e me seguir, pegue a sua cruz. O anúncio do querigma é sempre com a cruz. E tem alguns convertidos que querem a glória sem cruz, né? Então, eu quero sair do meu problema, eu quero sair da minha dor, né? Então fica uma conversão não muito autêntica, porque é uma questão psicológica. Eu quero estar melhor. E não podemos cair naquela pregação protestante, né? Dos evangélicos, sem ofender algumas igrejas evangélicas que são muito sérias no anunciar o querigma. Em outras, eles falam sempre, você vai ficar rico, você vai ficar melhor. Então, é um anúncio de uma pessoa que quer estar melhor, né? Eu quero, né? Então, ser cristão, receber o nome de Jesus não é vencer na loteria, não é isto. Eu recebi, não. Você vai ter a glória dos céus. Você vai ter a glória do nome de Jesus. Você vai ter, sim, um rei, mas um rei coroado de espinhos, um rei que passou pela cruz para te salvar. Então você vai acolher as provações, você vai acolher as dificuldades e você realmente vai se converter. E o Santo Padre diz assim, se você for egoísta, não é cristão. Então, como saber que uma pessoa é egoísta? Palavras sábias do Papa Francisco, porque ser egoísta é incompatível com o anúncio de Jesus Cristo. O anúncio de Jesus Cristo é dar a vida. Dar a vida. Então, dar a vida, se doar, e egoísmo não funciona. No casamento, quando você se doa ao casamento, quando você se entrega no sacramento do matrimônio, então vamos lá. Os sacramentos nos configuram em Cristo. Por exemplo, o sacerdócio, ele é a configuração na pessoa de Cristo. O sacerdote age em persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo. Quando você se casa, o sacramento que faz com um casal, ele vai configurar o casal na pessoa de Cristo. Cristo, esposo da igreja, a mulher, né, como a imagem da igreja. Então, é a configuração. Você casou, você vai ser configurado. Isso é o sacramento, não estou dizendo, não estou inventando. O sacramento te configura em Cristo. Então, ser egoísta no casamento é incompatível com o sacramento do matrimônio. É incompatível com o sacramento. É incompatível com a vida matrimonial. Ser egoísta quer dizer, eu sou homem, eu saio, vou beber à noite, deixar minha esposa em casa. Egoísmo. É muito fácil saber o que é egoísmo. Você tem que estar com a tua esposa. Você tem que levar a tua família. É muito bonito aqui no Chipre, também em Israel, eu vejo assim muito isto, mais que no Brasil. Com muita tristeza eu digo isso. Que à noite você vê as famílias juntas, né? Trabalhou o dia inteiro, mas lá sai com os filhinhos. Tem muitas vezes dois, três carrinhos, né? Um carregando, muitas vezes com duas mãos. E eles têm muito isso. Final de semana, dias, você vê sempre jovens judeus, lá com a família. É muito importante. Tem alguns provérbios, né? Por exemplo, no inglês diz a minha casa, o meu castelo, né? E o judeu diz a minha casa, a minha esposa, né? Então, o que é a tua vida e a tua esposa? Então, ser egoísta, e tem esposas egoístas também, não estou falando mal só dos maridos, não. Então, vamos lá, o egoísmo, quando você está na igreja, você não quer compartilhar os espaços, tem gente brigando por chave na igreja, por lugar na igreja, egoísmo, incompatível com o querigma, incompatível com a vida de Jesus, porque o sacramento por excelência
é a igreja, sacramento de salvação. Então, ser egoísta aí na tua paróquia, no teu grupo, naquilo que você participa, é incompatível com a tua vocação. Senhores padres, a mesma coisa. Aí o meu dia livre eu não vou confessar. Egoísmo. Nós não temos dia livre. Nós padres não temos dia livre. Você tem um dia que você vai tirar para você descansar, mas não é férias. Essa história, o bispo foi tirar férias, o padre foi tirar férias. É incompatível com a vocação sacerdotal. Você vai tirar tempo de descanso. Se tem uma pessoa passando mal, você tem que ir no hospital. Você tem que ir assistir. Se uma família precisa de um conselho, você precisa. Ah, mas assim eu vou ter um burnout. É sim. A nossa vida é a cruz de Cristo, é entrega total. E nós falamos no dia que nós nos consagramos. Uma das perguntas que o bispo faz, quer se doar totalmente? A gente fala, sim, os padres falam, choram. Aí depois de um ano, não quer confessar porque é dia livre. Não existe. Então, não existe dia livre. O dia de descanso, sim, os padres merecem um dia de descanso. Nós temos que cuidar. Se você confessou ontem e fez um pecado venial e o padre está no dia de descanso, você não vai lá incomodar o padre, né? Porque aí seria também o egoísmo de dizer, mas se uma pessoa está realmente em estado terminal, está no hospital, a família pede ao padre, ao bispo, também os bispos têm que se mover também, não é só os padres. Quem, no momento das dificuldades dos nossos cristãos, você precisa, né, deixar o teu egoísmo, deixar o teu dia. Então, egoísmo, o Santo Padre foi muito claro, deu alguns exemplos, podemos ir lá em todos os estados de vida que nós encontramos. É um dos pecados que nos acompanham, é o egoísmo, porque é o fruto do pecado original mesmo, aquele pecado original. O egoísmo em todos os lugares, muitas vezes está aí. Você vê se uma pessoa egoísta quando tem que se dividir. Eu fico olhando, né, em todos os educadores, os professores, quando vai comer, não, e tem os seus estudantes, os seus filhos, né, o primeiro sinal, né, que dá é, primeiro vou alimentar os meus filhos, eu vou dar o que necessita para os meus educandos, para quem eu sou responsável. Depois, eu. Aí já é um sinal que você está deixando de ser egoísta, né? Ah, mas eu preciso viver a minha vida, abandono meu filho. Egoísmo. Ah, mas eu fui viver a minha vida. A tua vida, você tem filhos. Ser cristão e egoísmo, realmente. Obrigado, Santo Padre, por essa palavra iluminadora. E nós não queremos ser egoístas, mas nós queremos ser realmente discípulos de Jesus, que deu a sua vida por nós. O que é a salvação eterna? Hoje não falamos, queridos padres, vou puxar a orelha dos meus irmãozinhos, dos meus filhos. Eu tenho muitos padres que sou também diretor espiritual e tenho meu diretor espiritual também. O bom diretor espiritual tem um diretor espiritual que é um santo homem que me guia. Então vamos lá, vou falar com muita caridade aos padres. Precisamos anunciar os chamados novíssimos, que é uma pregação franciscana. Eu sou franciscano, os franciscanos eram conhecidos pela pregação dos novíssimos. São Boaventura. O que são os novíssimos? Vamos lá, se você não sabe, vamos lá. O que são os novíssimos? É pregar purgatório, céu e inferno. Essa é a pregação. E era a pregação que caracterizava os franciscanos. Os franciscanos iam pregar. Quando eram chamados os franciscanos para pregar, os párocos convidavam os frades e os frades iam lá. Para quê? Para pregar purgatório, céu e inferno. Não era para fazer medo nas pessoas. Não era. É para falar da bondade de Deus, que Deus nos quer no céu, Deus nos criou para o céu. Que Deus nos criou para as realidades eternas. Todos nós temos uma centelha de paraíso dentro de nós, de céu dentro de nós. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós abrimos o céu para eles. Nós damos a dimensão do eterno, que é um gerar no espírito, o gerar para a vida eterna. Não podemos esquecer disso.
Você foi criado para o céu. Você está na terra peregrinando para o céu, porque nós queremos a salvação eterna. Todos queremos ir para o céu, queremos ser salvos. Se nós perdemos essa dimensão do eterno, nós vamos ser chamados, o que o mundo realmente chama, em modo muito certo, materialista. Nós vamos ser só com a matéria. Aí eu tenho que estar bem aqui porque vai terminar tudo aqui. Eu tenho que sair, eu tenho que viver a minha vida porque vai tudo terminar e terminou. Não, nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos na salvação e essa salvação está dentro de nós, esse desejo de Deus, esse desejo do céu. E é necessário pregar que existe também o inferno, porque se existe o céu, existe o inferno. São palavras bíblicas e anúncio da igreja. A igreja anuncia, sim, que existe a danação eterna. É muito interessante que a igreja nunca vai anunciar que alguém foi para o inferno, né? Mas ela vai dizer que alguém foi para o céu. Os santos, quando proclama os santos, diz, olha, se você viver neste modo, você vai para o céu. É muito bonito, eu gostaria de partilhar com vocês, quando nós nos tornamos frades. Tem uma palavra muito bonita, quando o provincial, o superior, o ministro geral, aquele que está recebendo os votos do noviço, que faz os votos para ser franciscanos, eu nunca vou me esquecer daquelas palavras. Vou tentar traduzir para o português, porque eu fiz a minha profissão perpétua, profissão solene, né, em italiano, e dizia assim, dizia o ministro, eu em nome da igreja recebo os teus votos e se você observar, eu te prometo a vida eterna. Muito forte, eu te prometo. Se você observar, eu te prometo a vida eterna. Prometer a vida eterna, sim, nós podemos prometer a vida eterna. Se você, meu irmão, aceita o nome de Jesus, se você transforma a tua vida, se você sai do pecado, você tem a vida eterna, é prometida para ti. E se você realmente não viver, existe o perigo do inferno. Nós temos que não ficar com medo do inferno, nós temos que nos abraçarmos o céu. A gente nem pensa no inferno, porque nós estamos com a eternidade dentro de nós, não precisa de ter medo. Vamos também lembrar do purgatório, que é também anúncio da igreja, que Deus nos perdoa e nos leva ao purgatório. Não é um lugar, nós podemos assim, o medo do purgatório, né? É a possibilidade, porque Deus nos dá sempre oportunidade e nos quer levar para o céu. Por isso nós rezamos pelas almas do purgatório. São as almas santas, alguns dizem almas santas do purgatório, porque é uma passagem da misericórdia de Deus. E vamos rezar pelas almas do purgatório e vamos sempre irmos com a direção para o eterno e vivermos com esse desejo do céu. Isto é pregação, isto sim é anúncio, isto sim é viver a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. E para mim, franciscano, lembro para todos os frades, mas para todos os párocos, os padres, uma pregação necessária para os tempos de hoje, pregar os novíssimos. Vamos rezar com a palavra de Deus, dos Atos dos Apóstolos, rezando com a palavra que nos ilumina, também nos guia e nos santifica. A palavra de Deus dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Este reino anunciado é que está no meio de nós, em nós, o desejo da eternidade. E vamos então lembrar dos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa na Escola dos Apóstolos. Padre Bruno Varriano, Deus lhe abençoe, sempre abundantemente, com saúde e paz, pela belíssima aula teológica nesse novo caminho de Jesus Salvador. São Paulo e São Barnabé intercedam a Deus pelo Senhor Padre, gratidão por sua delicadeza, confiança e dedicação.
Paz e bem, sou Sérgio Antônio, do Rio de Janeiro, sócio da Canção Nova. E vamos concluir com a nossa oração, invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.